para falar com o pessoal de Coríntios, que ele saúda o pessoal, ele fala que a bênção só vem por meio de Jesus Cristo, e ele também está falando da divisão das igrejas em Corinto. E aqui também ele está falando Cristo, o poder, Cristo, o poder o poder e a sabedoria de Deus através de Cristo. Aqui ele, como se diz, antigamente a gente escrevia muita carta, né? As pessoas aí da minha idade, a gente escrevia carta para namorado, para os tios, né? E hoje em dia as pessoas mandam zap, zap para cá, zap para lá. Até nós entramos na onda do zap, né? Mas aqui no primeiro capítulo de Corinto, aqui fala, Paulo escreveu para a primeira carta para apontar os problemas da igreja de Corinto, e também ele está apontando os problemas e está oferecendo soluções. Não adianta apontar problema e não oferecer soluções. Então ele está aqui apontando os problemas e oferecendo soluções, e também está ensinando, e também escreve para ensinar aos crentes como viver em Cristo em uma sociedade ímpia. Então, é muito bom nós lermos a primeira carta aos Coríntios, porque ele vai escrever duas cartas, né? Porque nós hoje também vivemos essa realidade. Nós vivemos em uma sociedade ímpia. Uma sociedade ímpia. Paulo escreveu esta carta 55 anos depois que Cristo morreu. E ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios. Tá? Aqui ele tem até um comentário aqui, assim, olha, os maus desejos que penetram nas nossas vidas não tem nada de novo nem diferentes. Muitos outros já enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de nós. E nenhuma tentação é irresistível. Nós podemos confiar que Deus impedirá que a tentação se torne forte em nós, e que possamos enfrentar. Quando nós somos espirituais, buscamos alimento espiritual, o Senhor Deus nos fortalece. Então, numa carta muito pessoal e muito especial, o apóstolo Paulo encorajou os cristãos da cidade de Corinto em sua fé. Paulo encorajou. E nós, nos dias de hoje também, diante dessa sociedade sem moral, nós temos que incentivar os outros na fé. Paulo encorajou, falou dos problemas, das lutas que eles enfrentavam e ensinou para eles como deveriam viver. Porém, as palavras de Paulo aos Coríntios aplicam-se a nós nos dias de hoje. Lógico, evidente, porque, né? Então, assim, enquanto vamos comentar, ler 1 Coríntios, ler a carta de 1 Coríntios, vamos descobrir que podemos viver em Cristo, mesmo diante desse mundo tão pecaminoso. Aproveite bem a carta de Paulo à igreja de Corinto, e ela foi escrita para o povo de Corinto e foi escrita para nós também. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? E aqui, gente, igual eu falei com vocês, começa a saudação, ele fala: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escreva a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.
Aqui ele está escrevendo para. Ele começa saudando. Uma carta você tem que começar com saudação. Até no Zap também, né, gente? A gente tem que iniciar com uma saudação. E aqui ele está falando que a bênção é por meio de Jesus Cristo. Ele fala assim: eu sempre agradeço, meu Deus, por causa da graça que ele tem dado a nós por meio de Jesus Cristo. Por estarem unidos em Cristo, nós fomos enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em nós que nós que, que nós não temos deixado de receber nenhum dom espiritual. Estamos sujeitos a receber todos os dons se buscarmos todos os dons. Na palavra de Deus fala para nós buscarmos os melhores dons. Cristo vai nos conservar firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou-nos para que vivamos em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! E aqui, gente, uma coisa que estava preocupando muito Paulo era a divisão da igreja. Divisão da igreja também quer dizer dissensões da igreja. E aqui ele fala assim, comenta com o pessoal de Corinto, né? Que eles estavam numa confusão lá, falando assim: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então, isso estava causando uma divisão, uma confusão no meio do povo. E Paulo ficou sabendo dessas coisas, né? E Paulo foi e relatou. Aqui, gente, ele fala assim, ele está falando assim com o povo de Corinto. Irmãos da igreja de Corinto, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Entrem em acordo e se vocês entrem em acordo no que dizem e que não haja divisões, que não haja dissensões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. Vocês estão brigando. O que eu quero dizer é isso. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Vocês têm que chegar a um consenso. Um diz, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em pedaços e cada pedaço foi para um lado? Aí Paulo ainda fala assim, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém. Vocês não foram batizados em meu nome. Nem Jesus batizou. Jesus não batizou ninguém. Graças a Deus eu não batizei. A não ser que o único que eu batizei foi Crispo e Caio aí em Coríntios, né? E Gaio. E assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Tá. Eu também batizei Estéfanos e a família dele, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar. Cristo me enviou para anunciar o evangelho sem usar a linguagem da sabedoria humana, mas usar a linguagem espiritual. E nós sabemos que tem briga até hoje, né, gente? Nossa, uma igreja fala da outra, uma fala que a outra é seita, mas no fim, o veredito final será do Senhor, né? E aqui, gente, ele fala assim, ainda bem que foram só essas pessoas que eu batizei, pois Cristo não me ensinou, não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho e anunciá-lo sem usar linguagem de sabedoria humana, mas
mas não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Então, nós não podemos desvalorizar a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não podemos. O que acontece? Que as pessoas elas desvalorizam a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós sabemos que muita gente valoriza mais a mãe de a Maria, né, que foi mãe carnal de Jesus, que Jesus o Verbo se fez carne e foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria. A Maria, ela adorou a Deus, ela ensinou o povo a adorar a Deus, mas o povo continua adorando Maria como Deus, né? Misericórdia. Aí ele fala assim, ó, Cristo tem o poder e a sabedoria de Deus. De fato, a mesma mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois as escrituras sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova. E os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos Jesus Cristo, né, crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, porque eles não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas acontece que é considerado, né? Mas aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem-se de que o que vocês eram quando Deus os chamou. Talvez eu era uma das pessoas mais desprezíveis, mas o Senhor, que ele quis realmente pegar os mais desprezíveis. Eu era desprezível. Às vezes, gente, até dentro da própria igreja, as pessoas são desprezíveis. As pessoas batem o olho e falam assim, ih, vai dar nada isso aí, não. Julgamento precipitado, não dá oportunidade, mas quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus, quem nos capacita. Então, quem é o homem para nos julgar? E aqui, meu amado e minha amada, do ponto de vista humano, poucos de vocês, eu falo para mim também, sabe? Poucos de nós éramos sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus nos uniu com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Gente, eu era totalmente desprezada. O que há em mim, o que fala através de mim, é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada sem o Espírito Santo de Deus. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, que quem quiser se orgulhar,
que se orgulhe daquilo que o Senhor faz em você. E eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor tem me usado. E eu quero estar sempre pedindo ao Senhor graça e sabedoria. Amém? Deixe o seu like. Esse é o primeiro capítulo da carta de Coríntios. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu comentário aí. De quem você é?